Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os principais tipos de rocha. Só que antes, propriamente, a gente tem que deixar claro o que é uma rocha, né? Isso é bem importante. Por quê? Ah, professor, é fácil, né? Rocha é pedra. Não fale isso, tá? Por quê? Se você fala para um geólogo ou para um geógrafo que rocha é pedra, isso causa uma dor profunda no coração dessa pessoa, tá bom? O que seria uma rocha? A rocha é a pedra, só que pedra no sentido coloquial e a rocha no sentido científico. Então, sei lá, você pode estar chutando uma pedrinha ali no meio da rua, só que de verdade ela é uma rocha cristalina do Proterozoico, etc. tal, tá bom? Então é que nem se eu falasse para vocês, vai, isso aqui é o solo ou é a terra? É a mesma coisa, só que é no sentido científico, no caso do solo, e a terra que é no sentido coloquial. Então, para a geografia, para a ciência geográfica, sempre chame de rocha, beleza? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Quando eu falo para vocês de uma rocha nada mais é do que um conjunto de minerais. Então, por exemplo, vou pegar uma rocha que talvez seja bem conhecida de vocês, que é uma rocha chamada de granito. O granito, que ele tem um uso muito grande em pias, né? Pode ser de cozinha, de banheiro, etc. Pisos também, vários pisos de granito. É uma rocha bastante abundante, bastante resistente e bem bonita. Então, por isso que a gente tem bastante uso disso aqui. Só que o granito, como vocês podem perceber na fotinho que eu coloquei aí pra vocês, ele tem várias fases, vocês estão vendo? Que a gente consegue ver uma corzinha que é um pouco mais cinza esverdeado, outra cor que é um preto, né, bem escuro, e outro que é um branco mais transparente. Por quê? Cada um desses elementos, dessas corzinhas do granito, é um tipo de mineral diferente. Por exemplo, o granito, no caso, ele vai ser dividido em quartzo, que é essa coloração um pouco mais esbranquiçada, transparente. A gente tem o feldespato, que é essa coloração um pouco mais marrom, cinza, esverdeado, depende muito do feldespato que a gente está falando. E a mica, que é uma corzinha um pouco mais escura, tá bom? Ou seja, você consegue achar na natureza mica separado, feldespato separado, quartzo separado. Só que quando você mistura esses três minerais, a gente fala que a gente vai ter uma rocha chamada de granito. Ah, professor, beleza, então, ó, uma rocha é um conjunto de minerais. Mas que raio é um mineral, né? Um mineral nada mais é do que um conjunto de elementos químicos. Vou dar um exemplo aqui para vocês do quartzo. O quartzo, por exemplo, a gente fala que é um silicato. Por quê? Porque ele tem bastante silício na sua composição, SiO2. Aliás, ó, dica para vocês. Praticamente toda a nossa crosta terrestre é formada de silicatos, elementos ali, né, minerais, que tem silício na sua composição. Então, toda rocha que você pegar, ela vai ser composta por uma série de minerais. Às vezes essa divisão é bem clara, a exemplo de um granito, às vezes essa divisão não é tão clara assim, a exemplo, por exemplo, lá, de um basalto. Essas rochas, elas são super importantes porque muitas delas têm recursos minerais super importantes. E aí que a gente vai pegar, por exemplo, os chamados minérios. O que é um minério? O minério é quando você tem uma concentração muito grande de um mineral que tem alto uso comercial. Então, por exemplo, se eu acho um granito, sei lá, tem muito feldespato. Eu posso falar que é um minério de feldespato? Não. Por quê? Porque o feldespato não tem tanto uso comercial assim. Agora, se eu pego, por exemplo, a hematita. A hematita é uma rocha. Dentro dessa rocha hematita, existe muito do mineral ferro. E aí a gente fala, nossa, ali tem um minério de ferro, porque tem uma concentração de minerais muito grande que tem alto uso econômico. A bauxita a mesma coisa, a pirolusita a mesma coisa, a cassiterita a mesma coisa. Todas essas rochas também podem ser encaradas como minérios, porque tem minerais altamente produtivos, altamente rentáveis para a construção civil, enfim, para a economia mundial. Tudo bem? Então, rocha, ó, conjunto de minerais, que nada mais é do que um conjunto de elementos químicos. Tira um print aqui desse quadro, que eu acho que ele vai ser super importante para vocês. Pensando então nas questões das rochas, a gente pode separar em três tipos principais de rochas, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Primeiro, tipo A, que é a rocha chamada de magmática, também conhecida como ígnea, tá bom? Mesmo tanto faz. Uma rocha magmática ou uma rocha ígnea é uma rocha, ou seja, um conjunto de minerais, lembre-se, todos são conjuntos de minerais, que eles são formados a partir do resfriamento do magma. Como assim, professor? O magma é aquele material pastoso ali que está dentro embaixo, né, da superfície terrestre, embaixo da nossa litosfera. E quando esse magma se resfria, ele se solidifica, ele vai se transformar numa rocha. Essa solidificação, ela pode acontecer tanto em cima da superfície, quando vem a partir de um vulcanismo, por exemplo, quando acontece embaixo da superfície.
Quando a gente fala de uma rocha formada em cima da superfície, a partir de um vulcanismo, movimento extrusivo, lembrando que a gente tem, galera, magma e lava. Magma nada mais é do que a lava debaixo da Terra, ou seja, a lava é o magma em cima da Terra, tá? A mesma coisa. A gente fala aqui, ó, uma rocha intrusiva ou plutônica. O que é isso, uma rocha intrusiva ou plutônica? É uma rocha que se resfriou em altíssimas temperaturas. Se resfriou, como o próprio nome já fala, embaixo da superfície, tá bom? O maior exemplo que a gente pode ter de uma rocha extrusiva seria o granito, tá? Eu vou colocar aqui para vocês porque geralmente o vestibular ou a sua provinha de colégio, ela vai cobrar sempre os mesmos exemplos de rocha sedimentar, rocha cristalina, rocha magmática e tal. Sempre a mesma coisa, tá? No caso de uma rocha intrusiva, é sempre o granito. Quando a gente fala de uma rocha vulcânica, ou seja, uma rocha que se formou pela extrusão de materiais, pelo vulcanismo, a gente vai falar aqui do basalto. O basalto é o maior exemplo que eu posso dar para vocês de uma rocha extrusiva. Talvez, só para o desencargo de consciência, eu vou colocar aqui, ó, possa aparecer também o famosíssimo diabásio, tá? O diabásio também tem uma formação. O granito, que nem eu falei também, muito usado em bancadas, pisos, na construção civil mesmo. O basalto é uma rocha vulcânica, que ela é uma coloração meio preta avermelhada, assim, tá? Aliás, dica, geralmente quando a gente tem uma área que foi formado, o solo ali foi formado por rocha vulcânica, geralmente é uma área de solo muito fértil. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve na era mesozoica, ou seja, há bastante tempo atrás, uma extrusão tanto no norte do Paraná como no oeste paulista, que deu origem a uma rocha preta avermelhada. E aí, essa rocha intemperizada se transformou num solo, e esse solo é cobrado nos vestibulares porque é um dos solos mais férteis do Brasil, que é o famosíssimo solo de terra roxa, também conhecido como nitossolo, é o nome científico dele, tá? A terra roxa ou nitossolo, ele tem esse nome por quê? Porque é roxo? Não, porque é vermelho. Só que os italianos que aqui plantavam falam assim, nossa, terra rossa, rossa é vermelho para eles, né? Então terra vermelha, só que a gente aportuguesou para terra roxa ao invés de terra vermelha, tá? Só que a terra, ela é avermelhada e ela é muito, muito fértil também por ser uma rocha vulcânica. Tudo bem? Geralmente a rocha magmática, ela é a mais antiga de todas e a mais resistente. Lembre-se que a gente discutiu isso na aula passada que eu falei para vocês sobre geologia, né? A formação do planeta, as eras geológicas. A gente discutiu que uma rocha, a crosta terrestre, a litosfera terrestre, ela se formou a partir do resfriamento do magma. Lembra que é como se a Terra ela fosse um mingau gigantesco que ficou ali paradão, e aí a casquinha superficial se resfriou primeiro. Esse resfriamento da casquinha superficial é que vai formar a nossa litosfera, toda ela feita de rocha magmática, tá bom? Por isso que a gente fala que é a mais antiga de todas. A nossa crosta terrestre, a nossa litosfera, é formada de rocha magmática. É a mais abundante com toda certeza também. E é a mais resistente, é um material sólido, é um material maciço. Se você pega, por exemplo, um granito, um blocão de granito, paralelepípedo, por exemplo, é granito. Pega um blocão de granito, tenta quebrar esse blocão de granito na mão, assim, ó, dando murro no blocão de granito. Não faça isso, tá? Porque se você fizer, com certeza vai machucar bastante você. E aliás, de novo, por isso que é bastante usado na construção civil. Porque além da beleza ímpar, né, que tem alguns tipos de rocha, eu particularmente sou apaixonado por rocha, além da beleza ímpar que tem, ainda é extremamente resistente, tá bom? Quando a gente pega uma área de rocha cristalina, uma área de rocha magmática, perdão, existe a possibilidade de exploração de minerais metálicos. Ah, entendi. O Ricardo falou que sempre então que tiver sei lá, um granito ou coisa que o valha, vai ter ali ouro, ferro, alumínio, estanho, manganês, prata. Não falei isso, tá? O que eu tô falando é, quando você faz um esboço geológico, vamos pegar, por exemplo, o caso do Brasil. Você vai lá, esboço geológico brasileiro. Você percebe que tem áreas de bacias sedimentares e áreas de rocha cristalina, predominantemente aí rochas magmáticas. Para você explorar minerais metálicos, tenha certeza que nessas áreas de bacia sedimentar não vai ter. Então você pega, por exemplo, no oeste paulista, toda uma bacia sedimentar do Paraná. Não tem recursos minerais metálicos ali. Agora, você pega as regiões serranas, que são majoritariamente rocha cristalina, rocha magmática, existe essa possibilidade. Você pega, por exemplo, as serras de Minas Gerais. Minas é um estado extremamente rico. A Serra do Navio, lá no Amapá, extremamente rico em manganês. A Serra dos Carajás, no Pará, extremamente rico em ferro, tudo, né? Aliás, dica, galera, o Pará tem tudo que você possa imaginar de recurso mineral. Então, quando você faz um esboço geológico do tipo de rocha, percebam, existe a possibilidade de exploração de minerais metálicos em rochas magmáticas.
Se vocês se lembram direitinho na aula de eras geológicas, eu até falei para vocês que principalmente em rochas cristalinas, rochas magmáticas do Proterozoico, ou seja, as do pré-cambriano, mas as não tão antigas quanto as do Arqueano, tá bom? As do Proterozoico existe a grande possibilidade de você encontrar ferro no hematita, de você encontrar bauxita que você extrai o alumínio, de você encontrar cassiterita, pirolusita, dentre outras rochas bem legais de usos econômicos. Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó, que acho que vai ser bem importante para vocês.